Bom dia, boa tarde, boa noite. O tema é o alicerce sólido. O episódio de hoje é Ore por todos os homens. Vamos ler lá em 1 Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Um trecho que Paulo nos exorta bastante sobre a oração de uma maneira geral. E a oração colocando alguma pessoa dentro dessa oração, né? Então, o primeiro passo que nós vemos aqui, antes de entrar em autoridades, em todos os homens, ele diz, né, é estar orando por alguém, né? Por si só, isso é uma prática de bastante amor, né, que é algo que Deus exige nos seus mandamentos, que nós amemos uns aos outros. É um requisito para a gente estar entrando nos céus também. Então você pode pensar, bom, se eu não faço isso ainda, em cada oração que eu fizer agora eu vou estar colocando o nome de duas, três pessoas. E você pensa nas pessoas mais queridas que você tem. Vou orar por tal gravidez que deu certo. Vou orar por aquela pessoa que eu gosto, que está passando por alguma tribulação, está com dificuldades. Por algum irmão, de uma maneira geral, que esteja com dificuldades. Ou então você vai dar graças por esse irmão também. Enfim, vai começar a orar por alguém. E isso por si só está muito certo, está correto, né? Tá dentro dessa exortação. É algo bonito, algo que demonstra muito amor, como eu já falei. Mas Paulo ele vai um pouquinho além. Ele dá um segundo passo aqui. Um segundo passo. Orar por todas as autoridades, né? Pelo rei, pelo presidente e pelas pessoas que são difíceis também, que estão envolvidas no grupo de todos os homens. Aí já fica um pouquinho mais complicado. Talvez você pense em tal inimigo que, entre aspas, que você tem no seu trabalho, que faz as coisas pro seu mal, que não tá nem aí pra você, que te trata de maneira rude, que é sujo contigo, ou então de tal autoridade que usa do seu poder para fazer maldade também, que é corrupto, ah, não aqui no Brasil, mas alguém que nos tempos passados ou então ao redor do mundo que persegue os cristãos e tal. E você pensa com um ímpeto inicial assim, não vou orar por essa pessoa tão horrível. Mas Paulo diz aqui pra gente orar assim e querer o bem dessas pessoas, orar por elas, pela alma delas também. Quanto às autoridades, são por dois motivos. Para que a gente tenha uma vida de paz, né? A gente orar, olha Deus, não permita que muitas coisas ruins aconteçam aqui no meu país ou em tal localidade, para que a gente continue vivendo uma vida mansa e tranquila. Mas eu acho que Paulo diz aqui pensando mais numa questão de orar porque é a vontade de Deus e porque Deus quer que todas as pessoas sejam salvas, mesmo a mais terrível das pessoas. Nós precisamos entender a preciosidade de cada alma para Deus e se compadecer, né, nos amadurecer para a gente se compadecer de cada alma também, como Deus se compadece. Pense que talvez Paulo estava escrevendo naquela época por imperador, que estava presente o imperador Nero, um homem que devastou os cristãos, que provavelmente os cristãos não tinham muita simpatia, porque era um homem extremamente maldoso com os cristãos, ou então alguma outra autoridade mesmo que provavelmente também perseguia logo ali depois que Cristo ascendeu aos céus e a igreja primitiva. Foram períodos difíceis para os cristãos. E Paulo está dizendo, ore por essas autoridades também. Sobre a preciosidade de cada alma, pense em Paulo, por exemplo. Paulo era um homem que perseguia também a igreja, mas que foi salvo. Pense em você mesmo. Talvez você era desprezível em algumas áreas de pecado da sua vida, mas talvez graças à oração de alguns irmãos que estavam pensando em você, você conseguiu se salvar também. Ou se não, talvez tenha algumas pessoas orando por você para que você deixe seu pecado de lado e comece a servir a Deus. Porque cada alma é preciosíssima para Deus. Nós devemos entender isso e orar por cada pessoa também. Que a gente alcance este grau de amor, de compaixão, de misericórdia e comece a orar com sinceridade por cada pessoa, incluindo as mais difíceis delas também.